Pronto, pessoal, boa tarde. Hoje é a nossa aula número 4, tá? Mecânica das estruturas 2, semestre 2020.2, né? E seguindo como todas as aulas, tá? Eu abro espaço no início, tá? Para qualquer dúvida que vocês queiram colocar, em geral, sobre o conteúdo, sobre as listas, sobre o PBL, qualquer tipo de dúvida que vocês queiram colocar, tá? E não só agora, em qualquer momento que vocês podem ficar à vontade, tá? Só esse protocolo inicial que eu gosto de seguir. É o tempinho que eu bebo uma água também. Nada, pessoal. Pois bem, vamos para frente então. Então, dando sequência ao andamento da disciplina, né? A gente está na nossa quarta semana. Na expectativa que vocês tenham assistido as aulas 7 e 8, né? E entre essas aulas, tá? A gente já começa a trabalhar os efeitos de temperatura. Tá? Deixa eu só observar aqui como foi a nossa última aula. Isso, a gente tratou sobre PCE e PTV, né? Mudou as datas da entrega, né, para quintas-feiras. Sobre essa mudança da data de entrega, pessoal, o que é que vocês acharam? Melhorou, piorou? Podemos manter assim para o andamento da disciplina? O tamanho da lista, se foi possível, está muito grande, está muito pequena, está suficiente? Professor, Oi, é, Cláudio. essa lista que era para enviar ontem, era para enviar as 24 questões, era? Porque eu fiquei com Não, meio Cláudio. dúvida. Pois Não, é. Cláudio. É assim, ó. Eu não te respondi no privado ainda porque... Mas depois eu respondo com mais calma lá, né? Mas a listas é o seguinte, né? Eu disponibilizei logo toda a lista e aí a entrega é feita de forma escalonada, né? São 3 entregas. A primeira entrega, que foi essa, era até a questão número 9, salvo engano. A segunda entrega vai da 10 até a 18. E a terceira entrega, o terceiro envio, vai da questão 19 até a 24. Tá bom? É Tudo assim, bem. tudo dividido. Se você faz o seguinte, né? Envia as que você tiver feito até a questão número 9, tá? Não sei se você já enviou, se já enviou todas. O importante é você enviar. Não, eu tava fazendo, eu cheguei na sexta, quando vi que não dá tempo no terminal, eu peguei e parei. Isso não dá tempo não, é muita Não, coisa. mande as 6. Tipo assim, e vale para os demais, né? Sempre que acontecer isso, mande as que você Tá tiver bom. feito. No prazo, tá? Certo. No prazo. Se houver algum tipo de impedimento, aí vocês me mandam no e-mail, tá? Se houver o sistema falhou e tal. Aí vocês podem mandar no e-mail, vocês conversam comigo, né? Ou no Zap, ou no Instagram. Aqueles que estão no Zap falam no Zap, aqueles que estão no Instagram falam no Instagram. Então beleza, pessoal. Realmente tem um chiado muito chato. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, continua chiando.
sei o que é isso. Grilo no meu ouvido. No tempo eu vou esquecendo. Bom, então, boa tarde a Daniel, boa tarde, Maicon. Se alguém mais entrou e eu não percebi também, boa tarde, tá? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar, tá? Essa aula de hoje, o objetivo é, as aulas ao vivo, o objetivo é a gente trabalhar exemplos, né, exercícios. Então, eu vou abrir aqui a lista para a gente ver junto. Vou passar aqui para vocês. Pronto, então a gente em tese já fez. Alguém vai falar? Pode falar, por favor. Eu tô com um grilo no ouvido, aí pode ser que vocês estão abrindo e eu não estou olhando. Quando eu estiver assim, é porque eu estou olhando para vocês, tá? É porque vocês estão agora na minha tela da direita e a lousa está na minha tela da esquerda. O que vocês veem, eu estou olhando agora, tá? Como se eu estivesse olhando vocês de frente. Bom, então, exercícios, basicamente, dessa primeira unidade, tem uma revisãozinha de cálculo de diagramas e tem os exercícios de cálculo de deslocamentos para cargas gravimétricas, tá? Até o exercício 9. Aí, no exercício 10, a gente já entra no mérito dos problemas térmicos, tá? Então, a partir daqui, a gente já trabalha com os problemas térmicos. Aí, quero crer que vocês já assistiram a aula, né? Já entenderam um pouco da motivação, né? Mas, em tese, o que nos motiva, né, a estudar as cargas térmicas está muito relacionado às ações que o tempo provoca nas nossas estruturas, né? Então, as nossas estruturas naturalmente são construídas ao tempo, né? Então, elas não são laboratoriais, vamos assim dizer. Então, elas ficam submetidas às condições que o ambiente exige. A gente está numa região onde as amplitudes térmicas elas são relativamente baixas, né? Parece brincadeira, mas é verdade, tá? Então, assim, a gente mora numa região onde as temperaturas não flutuam muito, tá? A gente tem uma média que é alta, né? A temperatura média próxima de 27 a 30 graus, média, né? Um pouco mais às vezes bem mais, né? Parece que a média é mais de 50, né? Dependendo da gente tá. Por exemplo, aqui no meu quarto, aqui no escritório onde eu dou aula para vocês, a minha média com certeza é uns 45 graus. Porque à tarde o sol vem aqui, tem uma hora que se eu deixar essa janela aberta, eu cozinho, né? E essas temperaturas, na verdade, essa amplitude de temperatura, ela acaba provocando nas nossas estruturas mudanças, né, de conformação, né, mudanças térmicas. E é aquela mesma mudança térmica que a gente estudou lá no ensino médio, tá? Lá no segundo grau. Eu sou mais velho que vocês, eu fiz segundo grau. E o que acontece, né? Aí a gente pode estar, basicamente, em duas condições, tá? A primeira condição é quando a sua estrutura ela é isostática, que é onde a gente está hoje. Então, se a estrutura é isostática e está submetida à ação de temperatura, o que acontece naturalmente com a estrutura é que ela vai mudar de posição, ela vai mudar de forma, ou seja, vai mudar a formatação dela, ela vai se deformar, né? Já se a estrutura é hiperestática, o que acontece? Além dela mudar de forma, né, que já é um natural, por causa da mudança da temperatura, seja um aumento médio ou uma redução média, ela, além de ter a deformação provocada pela temperatura, ela vai sofrer também o que a gente chama de ações internas, os esforços internos que vão surgir na estrutura em função da temperatura. Tá? Vocês já estudaram também um pouco disso na resistência, né? Quando tratavam de tensões térmicas, tá? Só que aqui a gente não vai ficar estudando a nível de tensão, a gente estuda aqui a nível de esforço, né? Porque o nosso interesse é sempre a análise estrutural. Eu gosto sempre de mostrar o exemplo mais simples, que é o exemplo da viga bem engastada, tá? Ela é bem didática por causa disso, né? Você tem uma viga engastada, vou botar ela com volume, fica um pouco mais significativo, né? Se você tem ela engastada apenas,
Se você aquecer essa estrutura, ou seja, jogar algum tipo de ação térmica sobre ela, ou seja, esquentar a estrutura ou esfriar, né, ou ação de resfriamento, né, ela vai, no caso do aumento de temperatura, ela vai aumentar o seu, no caso do aumento de temperatura, ela vai crescer, né, ela vai se deformar. Se for um aumento uniforme, ela vai crescer uniformemente. Se for um aumento não uniforme, ela vai sofrer encurvamento. Né? A partir do momento que a gente cria algum tipo de restrição, né, nessa estrutura, vou fazer aqui do lado, embaixo, fazer a própria bioengastada, tá? Seria o exemplo mais compreensível, né? Então, se você tem uma estrutura bioengastada e faz a mesma coisa, ou seja, você joga uma carga térmica sobre ela, aquece a estrutura ou resfria a estrutura, né? Ou resfria a estrutura, o que acontece? Quando a estrutura tentar se deformar, porque ela vai tentar, seja aumentar ou seja encolher, depende do tipo de carga, seja positiva ou negativa, né, essa variação. Então, essa restrição que ela tem provocada pela hiperestaticidade vai fazer surgir esforços internos, que são esforços térmicos, tá? Então, em resumo, é isso, né? Peça isostática. Peça isostática. Ela sofre com deformações ou deslocamentos, né? E peças hiperestáticas, né? As peças hiperestáticas, elas sofrem, além dos deslocamentos, elas vão sofrer esforços internos, né? Esforços. E esses esforços internos são fundamentais no dimensionamento, né? Por vezes eles podem ser, em alguns casos, eles são até maiores que os próprios esforços gravimétricos, né? Então, tem que ser feita a consideração deles no dimensionamento estrutural. Isso dito, tá? A gente vai recair agora, já que a gente está tratando dos sistemas isostáticos, pelo menos na parte inicial, a gente vai cair também no princípio dos trabalhos virtuais, tá? Que dizem o seguinte: os trabalhos das forças virtuais, né, aquele trabalho da força virtual, ele vai ser igual à energia da deformação virtual, tá? Como a peça se deforma, a peça isostática, ela se deforma, essa deformação vai se dar sob dois tipos de deformação, né? Para cargas térmicas constantes, a peça simplesmente alonga ou retrai, né? Ou seja, ela só expande ou retrai. Lembrando que aqui você tem um produto de uma carga virtual por um deslocamento real, né? Vou colocar aqui embaixo, subscrever, mas não é necessário. Tudo que não tiver útil é real. Então, a energia de deformação virtual envolvida vai estar relacionada ao esforço normal virtual vezes aquela deformação né, que ela sofre na direção normal, né, que é uma deformação de dx, né, uma coisa do tipo, né, na direção de x. Não estou dizendo que ela é diretamente dx, eu quero dizer que é uma deformação em x, né. Deixa eu ver qual a melhor letra que a gente usa. É um epsilon, assim, um epsilon x, né, por assim dizer. Só que a peça também pode estar submetida a uma variação de temperatura não uniforme, tá? E aí isso aí vai estar relacionado, né? Relacionado, eu não estou fazendo a equação daqui a pouco eu escrevo ela com mais formalismo. As mudanças por tipo de rotação. Então, se a estrutura sofre uma mudança de temperatura não uniforme, ou seja, a face superior sofre uma conformação diferente da face inferior, a gente vai ter uma mudança provocada pela rotação, uma deformação, vamos dizer assim, rotacional. Né? E aí, esse termo aqui é o termo real, né? A deformação interna da estrutura. Isso aqui também é uma deformação interna da estrutura real. E esses termos contínuos são os virtuais, tá? Deixando isso com um pouco mais de formalismo, né? Aí está na aula teórica, né? A gente vai cair no seguinte equacionamento, né? O PTV para carga, ou a fórmula de Mol para os casos de ações térmicas. Né? A gente vai cair na seguinte formulação. O delta, quando só falar de cargas térmicas, vai ser igual a integral, né, de N alfa
alfa t dx, mais integral, isso aqui é sempre ao longo do volume da estrutura, ou seja, todo o domínio da estrutura, mais a integral de m gt t dx. Onde vamos tentar entender cada termo desse, tá? O termo N-til vamos lá, os primeiros. O termo N-til e M-til é muito claro para a gente. São o quê? São os esforços internos virtuais. Ou seja, tá muito feio esse til aqui, deixa eu ajeitar. Vocês estão aí, pessoal? A gente fica sozinho na sexta-tarde, a gente não tem ninguém. Sim. Valeu pelo grito aí, gostei. O alfa, pessoal, por sua vez, é o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Por que o coeficiente de dilatação linear? Bem, esse coeficiente é aquele númerozinho mágico que a gente relaciona entre uma variação de temperatura e o quanto um elemento, uma peça, ele sofre linearmente, né? Então, tipo, se você tem essa caneta aqui, por exemplo, né? Então, se eu aquecer toda ela como um todo, né? Não vou pegar só uma parte dela, vou pegar só o tubo, né? Para ficar mais simples, né? Então, para não ficar não linear. Tentando tirar aqui, não está saindo. Mas vou pegar aqui um negócio mais legal. Minha esposa coça minhas costas. É uma barrinha de alumínio, tá? Então, se eu pegar essa barrinha de alumínio e aquecer ela, a mãozinha aqui para fazer coçar as costas. Se eu aquecer essa barrinha de alumínio, naturalmente ela vai se alongar. Então, a relação desse alongamento, né, é o que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Existe o coeficiente de área e também existe o volumétrico. Esse não nos interessa, pelo menos não no estudo que a gente faz, que a gente está estudando sempre estruturas reticuladas, né, a gente está estudando só o eixo das peças, então o coeficiente linear é suficiente. Então, ele traz essa grandeza, tá? O T, né, ele dá para a gente o que seria a variação de temperatura, tá? É uma simplificação, tá? Era para ser ΔT, mas a gente usa só o T para representar a variação de temperatura. Aqui na região do centroide da estrutura, né? Do CG da estrutura, ou da seção transversal, né? Da seção transversal. Por que o centroide? Porque o que acontece? Eu posso ter uma variação de temperatura que muda em cada posição. Então, eu preciso pegar só do centroide, que é justamente onde eu estou considerando a linha do reticulado da minha estrutura, tá? Então, é importante que seja considerado isso. É uma variação de temperatura média. Ou seja, vamos lá. Eu estou construindo lá em Porto Alegre. Pode ser Porto Alegre também, né? Tem alguém aqui de Porto Alegre, da região, pertinho lá de Marizal, Viçosa, perto de Riacho da Cruz. Então, você está construindo em Porto Alegre. Lá tem uma amplitude térmica que é maior que Mossoró. Vamos supor que você construiu num dia quente, construiu a estrutura, do nada você a fez, né? E ela ficou pronta. No dia que você construiu, ela estava na temperatura, sei lá, de 35 graus. Só como lá tem uma amplitude térmica muito grande, tem dias lá do ano que a temperatura chega a 15, vamos colocar assim, 15 graus. Então, qual foi a variação de temperatura sobre a sua estrutura? Foi da ordem de 20 graus, menos 20 graus, na verdade. Então, foi menos 20 graus. Então, esse menos 20 graus vai provocar mudança de configuração na sua estrutura. Tá? Então, esse T é esse número que indica essa variação, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu cometi um pequeno errinho aqui na forma de cima, tá? Se vocês tiverem observado, vocês já viram, tá? Que não é T de novo, não, é que é alfa, tá? Então, esse T é o T médio, tá? E GT
A sigla já é bem característica do próprio nome, tá? E GT é o gradiente da temperatura. É o gradiente da temperatura. Por quê? Porque, por vezes, né, vai ser muito comum também nas nossas estruturas a gente observar que o lado externo da estrutura tem uma temperatura e o lado interno tem outra. Isso é muito comum, por exemplo, em câmara frigorífica, ou até mesmo nos nossos edifícios, né, hoje em dia todos climatizados e tal. E, geralmente a parte interna tem uma amplitude térmica diferente da parte externa. Então, esse gradiente de temperatura é um número que vai relacionar tanto a temperatura externa da estrutura quanto a temperatura interna. Confesso a vocês que eu nunca decorei, e não é para decorar, nunca tem que decorar a forma, né? Mas eu vou tentar chutar aqui, se eu tiver errado, vocês, por favor, me corrijam, tá? Então, GT, ele vai ser igual à temperatura do bordo interno, menos a temperatura do bordo externo, dividido por H. O meu erro pode estar no, porque às vezes é TE menos TI, aí eu posso estar errado. Se alguém tiver aí com material, qualquer coisa aqui, por É favor, isso me mesmo. confirme. É Chutei, isso mesmo. chutei certo, então, viu? Eu chutei, tá? Não estou dizendo vocês que é, para não dizer que eu estou mentindo, eu estou chutando mesmo. Beleza? Então, esse TI menos TE vai ser a diferença de temperatura, ou seja, entre o interno e o externo. Então, eu vou ter essa diferença. Quando eu divido isso pela altura da seção transversal, aí vamos ver o que é que a gente tem, tá? A gente vai ter uma espécie de curva térmica. Tá? Vamos fazer aqui, dada a nossa viguinha, nossa viga, pá. Cortei ela aqui, tá? Quando eu corto, observa a seção transversal dela. Vamos dizer que ela fosse uma seção retangular, que é a que eu mais gosto de usar. Tá? É a seção transversal dessa viguinha. Se aqui em cima eu tinha um TE, que é externo, e aqui embaixo eu tenho um TI, TE, TI, é de externo e de interno. E se esse TE é diferente do TI, o que é que vai acontecer? Ao longo de todas as camadas, essa temperatura vai formar uma espécie de gradiente, que é justamente essa conta que a gente faz. Né? Que gradiente é esse, professor? Ou seja, é o quanto ele vai variando, tá? Deixa eu pegar uma caneta bem grossa aqui. Então, suponha que uma temperatura aqui é um determinado valor, à medida que você vai descendo, tá? Ela vai mudando de valor até chegar a essa daqui. Tá? Esse é o que a gente chama de gradiente, tá? Então, gradativamente, ou seja, cada camadinha ele vai ter uma fração da temperatura. Quando você pega essa conta aqui, que é o contrário, TI menos TE, e divide pelo H, que isso aqui, deixa eu tirar o colorido. Quando você faz agora esse tamanhozinho aqui, que é H, e você faz essa divisão, você na verdade está avaliando quanto essa taxa varia, qual é a variação dessa taxa. Tá? Isso é importante por quê? Porque, de acordo com o valor dessa taxa, uma fibra vai alongando mais rapidamente ou mais lentamente que a outra. Ok? Dá para entender isso? Então, é isso que acontece. E isso vai provocar nas nossas fibras esse encurvamento, que é análogo a uma deformação de flexão. Tá? Então, a peça vai sofrer essa deformação. Né? Se o TE for maior, né? Minha peça for... Agora um problema mais simples. A velha peça bem engastada. Eu gosto dela porque ela deixa a gente entender. Suponha que o TE seja maior, ou seja, a variação de cima seja maior. Então, ela vai alongar mais. Então, ela vai alongando mais, e a de baixo vai alongando um pouquinho menos. Então, o que vai acontecer com ela é alguma coisa mais ou menos parecida com essa daqui. Né? Ela vai se encurvando, estou exagerando agora, vai se encurvando para baixo, tá? Por quê? Porque essa fibra de cima ela cresce com uma velocidade maior, ou com um gradiente maior do que essa de baixo. Aí ela sofre esse encurvamento. Provocado por carga distribuída? Não, provocada por temperatura. A gente vai só fazer conta disso para mostrar, tá? Ok? Então, daqui que surge toda essa continha, tá? Só corrigindo agora o erro aqui. Aqui é um alfa, tá? E para isso a gente usa, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? É quase um review da aula, tá? Para quem não assistiu, aí já... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo. Eu estou pegando já aqui um exemplo da lista, acho que vocês já devem estar começando, né?
Essa lista eu acho que é mais rápida, tá? Porque os exemplos são menores. Esses de temperatura, vocês vão ver que são bem mais rápidos, então nem se fala. Deixa eu ver aqui. Acho que essa daqui. A gente puxei para o outro lado. Vamos pegar aqui o... Vou pegar esse aqui, tá? Esse é o 11. Windows Shift S. Vou jogar tudo lá. Não era para ver isso aqui, né? Isso aqui atrapalha. Deixa eu abrir. Se eu fazer download dele, que aí eu abro ele no PDF. Vamos lá, galera. Pronto, é esse aqui. O Windows Shift S. Pode ser esse aqui, pessoal. Pode ser outro também, vocês que mandam. Eu estou escolhendo porque vocês estão calados. Valeu, Rodolfo. Vou dar um print dele aqui dentro. Então vamos lá. Entendeu o problema, tá? Fala que é um port e tal. Aí ele diz que a viga tem uma seção de 15 por 45 e o pilar tem uma seção de 25 por 25. Tá? Então, basicamente ele está dizendo isso aqui. Vou melhorar aqui essa caneta. Essa aqui é uma seção de 15 por 45 e o pilar, né, uma seçãozinha quadrada de 25 por 25 centímetros. Aí ele diz que admita que a variação de temperatura sobre o bordo exterior, então o θ aqui, ó, é de 25 graus e que o bordo interno, né, interior, é 45 graus. Dado A, então A é dado, 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, né? E o E também do problema é dado, o famoso 210 gigapascal. É aço, né? Calcule, aí item A, o deslocamento em X do ponto B. Aí vamos lá, deslocamento em X do ponto B, esse é o ponto B. Eu quero saber quanto esse ponto vai transladar na direção X. B, deslocamento em Y do ponto C. Então, eu quero saber o quanto esse ponto C vai se deslocar em Y. Então, delta Y daqui. Bom, item D, item C, deslocamento X do ponto A. Então, eu quero saber quanto o ponto A vai transladar em X. E, por fim, o quanto a peça rotaciona no ponto C. Tá? Então, quanto ela rotaciona no ponto C é o θ aqui do ponto C. Então, eu desenho aqui para vocês cada um dos deslocamentos que estão sendo pedidos, tá? Como a gente resolve? Observe que essa estrutura não tem carga externa. É um exemplo, tá? Não tem carga externa. Então, quem vai provocar a deformação na estrutura é a temperatura. Então, a carga externa que a gente entende nesse caso é apenas a temperatura. Com isso, né, a gente vai ter que cair naquela fórmula de mol para a temperatura. Né? Está ali, acabei de descrever ali em cima para vocês. Então, vamos lá. O item A é esse aqui, tá? Vamos começar pelo item A. Eu vou marcar ele aqui só para eu lembrar, tá? Não vou esquecer. Deslocamento em X do ponto B. Então, no caso, quando você só tem temperatura envolvida, não existe estado de carregamento real com cargas. Tá? O estado de carregamento real existe, é a temperatura, mas ele não vai gerar, no caso das peças isostáticas,
ele não vai gerar esforço interno. Então, se eu perguntasse para você qual é o diagrama de momento fletor... Opa! Se eu perguntasse para vocês, e estou perguntando, na verdade, qual é o diagrama de momento fletor real dessa estrutura? Pergunta. Qual é o diagrama de esforço cortante, né? V real dessa estrutura? E como é um pórtico, né? Qual é o diagrama de momento de esforço normal da estrutura? Real, tá, pessoal? Qual é? Resposta. Resposta? Não sei. Não teria. Ou seja, são... Obrigado, Mike. Então, são nulos, né? São nulos. Por quê? Porque é uma peça. Aí vai a pergunta, a segunda pergunta, né? Por quê? Por quê? Por que disso, né? Valendo uma questão na lista, quem responder. Por quê? Uma questão que você deixa de fazer, né, no caso. Porque não tem esforço externo. Eu vou aqui pelo primeiro que eu peguei, né? Porque não tem carga. O primeiro que eu peguei foi o do Michael, né? Aí o Cláudio respondeu em paralelo e o Daniel em segundo. Porque não tem esforços externos, porque não tem carregamento externo. E aí, complementando a resposta, porque eu tenho uma peça isostática sem carregamento externo, tá? Só para ficar redondinho. Michael, me cobre, tá? Aí, aproveita aí. Vou levar em conta que vocês falaram em paralelo, tá? Que é só uma questão de digital. Se estivessem junto na sala, todos os três falaram mesmo. Então, os três falam comigo aí depois para quando for na lista. Pode ser na lista 1, na 2, quando vocês quiserem, né? Ou na. Vocês que mandam. Aí vocês me avisam aí. Professor, mas aí, pronto, não tem, é porque não tem carregamento externo, né? Mas você não falou que a temperatura não provoca esforço interno? Aí não. Na peça hiperestática. Na peça isostática, vamos voltar aqui no início, né? Na peça isostática, só deslocamentos. Na peça hiperestática, aí eu até falei, esforços mais deslocamentos, né? Vai ter, os deslocamentos continuam existindo aqui, né? Só deixar escrito, eu falei, mas não escrevi, né? Deslocamentos mais esforços. Como a nossa peça é isostática, essa peça isostática, ops, baguncei aqui, mas vai voltar. Essa peça é uma peça isostática, né? É um apoio duplo aqui no ponto D e um apoio simples no ponto A. Como eles não são colineares, né? As reações, elas não são, não coincidem em um ponto, né? Dado que essa reação aqui é vertical, essa aqui é vertical e tem um horizontal, elas não são colineares. Então, essa peça é uma peça isostática. Né? Então, por que você tem uma peça isostática sem carregamento, tá? Externo? Me cobrem os três, que eu sou extremamente esquecido. É o Maicon, o Daniel e o Rafael, Cláudio, tá? Me cobrem na... Dívida tem que ser cobrada, senão o devedor não paga. Eu estou devendo, aí vocês me cobram. Então, por causa disso, todos são nulos. Só que, como eu estou tratando de cálculo de deslocamentos, e eu quero calcular um deslocamento qualquer na estrutura, eu vou criar um estado virtual, esse sim, posso criar sempre que eu quiser, um estado virtual, só para calcular esse ΔX no ponto B. Vou chamar isso aqui de item 1. Tá? Como eu faço isso? Bem, pego a minha peça, bonitona aí, bonitinha, e aplico na posição e na direção que eu quero calcular, já está até representado aqui achurado, né? Uma carga unitária na direção e no ponto onde eu quero calcular, e no sentido que eu quero calcular. O sentido pode ser qualquer um, mas na direção que eu quero calcular o deslocamento. Tá? Isso posto, eu vou calcular quanto é essa estrutura, tá? Quanto é essa estrutura, leia-se que é calcular diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante e diagrama de esforço normal, dado que é um
que essa peça é um corte. Tá? Vamos lá? Vamos calcular. Aqui é rapidinho, né? Quero saber quanto é essa reação aqui. Vai ser AY. Quero virtual, por isso que eu estou colocando um tiozinho aqui em cima. Quero saber quanto é essa reação, dy. E quero saber quanto é essa reação aqui, dx. Todas com um tio, tá? Pessoal, eu preciso fazer alguma conta para dizer que dx é igual a menos 1? Por que ele é menos 1? Bom, porque o dx eu estou apontando que ela está para a direita, mas essa força está para a direita também. Se as duas estão para a direita, dx necessariamente é para a esquerda. Correto? Sim ou não? Beleza. Segundo, essa é a primeira equação. Isso aqui vem de somatório de força em x igual a zero. Então, duas forças em x, elas têm que serem simétricas. A segunda equação, ou seja, somatório de força y, vai me dizer o quê? Que a x, aliás, que a y, ela é igual a menos dy. Concordam comigo? Sim. Por quê? Porque a soma de y mais dy, ele vai ser igual a zero. Isso, como eu só tenho elas duas, ela tem que ser igual a zero. Não tem nenhuma carga, né, também. Não tem nenhuma carga externa na direção vertical, então a soma delas tem que ser igual a zero. Cuidado, tá, pessoal? É muito normal quando a gente chega isso aqui, o cara diz, a y é igual a dy, que é igual a zero. Não, a soma deles é zero. Eles são simétricos. Pode ser que eles sejam zero? Pode ser, mas pode ser que não. Nesse caso vai ser. Não vai ser. E aí a terceira equação, que é somatório de momentos, a gente vai adotar a referência do momento como sendo em relação a este ponto aqui, né? Por quê? Bem, porque aí eu apoio duplo. Se aí eu apoio duplo, eu já tiro as duas incógnitas. Eu tiro dy e dx. Então fica só com a y como incógnita. Então, quanto é o momento dessa força 1 em relação a esse ponto D? Lembrando que isso aqui é o ponto D, tá? Vai ser 1 vezes esse braço aqui, que é quanto, né? É 3 metros, né? Está entrando no plano, né? Se você fixar o ponto D e aplicar essa força, ela vai fazer rotacionar no sentido do relógio. Então, é menos. Confere? Vocês não me deixam errar isso aqui, pelo amor de Deus. Hoje de manhã eu estava fazendo uma questão bem simplesinha de Vig e eu errei até o final. O pessoal só percebeu quando eu sou muito ruim de conta e lesado pra caramba. Vocês sabem disso. A outra força que faz o momento em relação ao ponto D é a força AY. Então, é AY que multiplica... Qual é o braço de AY em relação ao ponto D? Ou seja, essa distância da linha de ação dela até lá. Tá? Essa distância aqui, que é 7 metros, tá? AY vezes 7. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Ora, se a y for positivo, ou seja, estiver apontando para cima, ele também está fazendo a peça girar no sentido horário. Então, ela é negativa também. Daqui eu tiro que a y, faço as continhas, vai ser igual a quanto? Jogo 3 para o outro lado, vai para cima, vai para baixo. Vai ser igual a menos 3 sétimos, é isso? Esse 3 aí não vai positivo para lá, não? Vai, mas é que tem um sinal negativo, né? É, do A, né? O 7 seria negativo, no caso. Aí vai dar resultado negativo. Isso. Isso mesmo. Confere? Confere. Pronto, então a y é igual a menos 7, então dy vai ser igual a 3 sétimos. Beleza. De posse disso, né, a gente constrói agora o diagrama de corpo livre virtual dessa brincadeira. Então vai ficar assim, diagrama de corpo livre. Virtual, tá tão virtualzão assim. Vou desenhar a estrutura. O amarelo é bonito, né? Dá para ver bem. Vou colocar as ações externas e reações. Então aqui deu 3 sétimos, 3 sétimos, unidade,
e aqui a unidade. Tá? Por que eu preciso disso? Bem, eu preciso disso para construir o diagrama de momento fletor virtual. Vai ficar como? Eu já vou fazer aqui, tá? Vai ficar pequenininho mesmo, tá? O diagrama de esforço cortante, virtual também. Isso aqui é virtual. Esse aqui dispensável, mas eu vou fazer, o primeiro eu vou fazer, os próximos eu nem faço mais. E o diagrama de esforço normal, também virtual, de todos, tá? Vamos lá fazer cada um deles rapidinho. Quanto é que vai ser o esforço do momento fletor aqui, ó? Deixa eu pegar uma cor que contraste, tá? Vou pegar aqui o branco. Quanto é o esforço de momento fletor nessa posição? 0. 0, beleza. E se eu pegar aqui no extremo, vai ser quanto? Corto e olho para cá, ó. Quem provoca momento fletor na peça? Quem poderia provocar? Só se tivesse uma força lateral. Então, eu digo que o momento fletor nessa região aqui é 0. Agora cheguei aqui, ó. Quanto é o momento fletor imediatamente aqui? É uma coisa, né? 0. Cheguei agora aqui, né? Só quem provoca esse 3,7, o braço dele é 0. Não acontece nada. Quanto é o momento fletor aqui, ó? Se eu olhar para a esquerda, quem provoca o momento fletor lá? 3 sétimos. 3 sétimos vezes 7 dá 3,7. Aliás, 3,7. 3 sobre 7 vezes esse braço aqui que é 7, né? Vai dar quanto? Vai dar 3. Positivo ou negativo? Estão comigo? Dá 3. Negativo, né? Então eu saio de 0 e vou até 3. É reto, tá, pessoal? Por quê? Porque não tem carregamento externo. Logo, o cortante é linear. Se o cortante é linear, o momento vai... O cortante é constante, perdão, o momento vai ser linear. Ok? Se eu estiver errado, me avisem. Se estiver viajando, precisar de ajuda, pergunta. Próxima posição seria aqui, ó. É o mesmo valor, né? Não muda. E a última posição é aqui. Quanto ao momento fletor na última posição. Ou seja, se cortei aqui e olhei para baixo, ninguém gera momento, 0. Então, chega em 0. Para você conferir, você podia olhar aqui, ó. Vou olhar aqui. Quanto é que dá o momento fletor ali? É 1 vezes esse tamanhozinho aqui. Se esse tamanhozinho for 3, é 1 vezes 3, que vai dar menos 3, né? Está comprimindo o bordo interno, tá, pessoal? Por isso que é negativo. Lembra dessa definição de momento fletor. Pronto, vamos fazer o esforço cortante, pessoal. O esforço cortante, ó, quanto é o esforço cortante nessa barrinha inicial, ou seja, nessa daqui, ó. Daqui até aqui. Qualquer ponto que você cortar, ninguém gera corte, então é 0. Quanto é o cortante aqui? Ó, imediatamente ao lado desse ponto aqui, dessa quina, vai ser 3 sétimos. Para baixo é negativo, então é menos 3 sétimos. Então é menos... Opa. Menos, né? 3 sétimos. Quanto é aqui, ó? Cortei para cá, olhei para cá. Menos 3 sétimos. Então, isso aqui vai ficar constante, né? Menos 3 sétimos. E quanto é o esforço cortante agora aqui, ó? Cortei, olhei para cá, só tem essa força de 1. Está à direita da seção, está orientada para baixo. Então, ela é considerada positiva, então é mais 1. Então, esse é o diagrama de esforço cortante, tá? Lembrando que aqui é 3, tá? Aí tem a história das áreas, dá para conferir com as áreas, né? A integral do cortante, né? Ela dá variação do momento fletor, coisa assim.
E, por fim, o diagrama de esforço normal. Quanto é o esforço normal no pilar da esquerda? Então, você corta aqui o pilar da esquerda e observa. Quem é o esforço normal dele? É essa forcinha de 3/7. Está tracionando? Tá. Se está tracionando, é positivo. Então, é mais 3/7, positivo. Tá? Quanto é o esforço normal aqui, ó, na viga? Cortei e olhei à esquerda. Olhando à esquerda, só tem essa força de 1. Está comprimindo, então é menos 1, né? Menos 1. E o esforço normal nessa última, 3/7, está comprimindo, é menos 3/7. Tá? Então, eu coloco aqui menos 3/7. Resumindo, eu tenho tração no pilar da esquerda e eu tenho compressão na viga e no pilar da direita. Tá? Ok, pessoal? Compreendido? E são essas duas informações que eu preciso. Eu preciso da informação do momento fletor e preciso da informação do esforço normal. Para quê? Para calcular o deslocamento em X. Vamos lá. Dando sequência. Fica alinhado aqui nos dois. Fica. Ficou. Acho que não. Bobagem, né? Vamos para frente. Bem, eu vou aplicar justamente essa forma que a gente criou aqui em cima, tá? Então, agora eu já sei, né? Fazendo agora em perspectiva. Eu já sei quem é isso aqui e já sei quem é isso aqui. Foi o que eu calculei ali atrás. Aquele diagrama de momento fletor vai estar aqui, aquele diagrama de esforço normal vai estar aqui. Pessoal, não se angustiem, tá? Vocês estão vendo integrais, já assustem. Nesse caso aqui, as integrais a gente vai ver que vai ficar bem mais rapidinho. Não tem integral para fazer, não. Vai fazer só na forma mais rápida. Mas por enquanto, deixa lá. Vamos ver as outras coisas que eu preciso. Eu preciso do alfa. O alfa é dado do problema, tá aqui, tá? Então, só reescrever, né? O alfa é 10 a menos 5. Então, alfa é igual a 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Essa unidade maluca aí, tá? O que mais? Eu preciso saber quem é o T. T, pessoal, é a temperatura média entre TI mais TE sobre 2. Por quê? Bem, a nossa seção não é retangular para os dois casos, tanto para a viga quanto para o pilar. Se a seção é retangular, e ela é, ó, nesse caso ela é, então a temperatura média vai ser a temperatura exatamente aqui passando no centroide dessa peça, dessa seção. E o centroide vai ter o valor justamente médio entre o TE e o TI. Professor, e se eu tiver uma seção que não é que o centroide não passa no meio? Aí você vai ter que fazer a continha, tá? Mas nos casos, pelo menos nos casos que a gente vai trabalhar, eu estou sempre colocando valores mais simples, né? Para a gente trabalhar, mas só para dizer que não é sempre a média direta, não, tá? A gente às vezes pode ter que fazer uma continha. Então, nesse caso aqui vai ser média entre TI e TE, eu vou fazer a conta aqui. Eu acho que um é 25 e a outra é 45. Então, vai ser 25 mais 45. Não sei se vocês estão vendo, está passando um avião aqui em cima agora. 25 mais 45 dividido por 2. Então, 25 com 45 dá 70, né? 35. 70. Aí dá 35 graus Celsius. O outro dado que eu preciso é o GT. Só que observe que o GT ele vai variar da viga para o pilar, ou para os pilares. Por quê? Porque viga e pilar estão com alturas diferentes, né? Esse exemplo é didático por causa disso, né? A viga ele tem uma altura, ela tem uma altura de 45 centímetros e o pilar tem uma altura de 25 centímetros, tá? Então vamos lá. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter um GT para a viga e um GT para o pilar. Então, GT. Opa, fazer para ficar colorido, não. GT da viga vai ser igual a
25, se eu errar a forma, me corrijam, menos 45, TI menos TE, dividido pela altura da viga. A altura da viga é 45 centímetros. Professor, por que você escreveu 0,45? Bem, não é obrigatório, mas é bem recomendado que você trabalhe com a mesma unidade, tá? Então, eu estou trabalhando aqui com unidade de metros. Se eu não fizer isso, vai dar, uma hora ou outra, vai dar uma inconsistência numérica. Por quê? Porque o GT, ele é multiplicado pelo momento. Se você vai observar aqui, ó, o GT ele é multiplicado pelo momento. Então, se eu trabalhar em centímetros aqui embaixo, significa que eu estou fazendo a conta temperatura sobre centímetros. Se eu fizer isso, eu vou ter que ter trabalhado com o cálculo do meu momento em centímetros. Como é nada conveniente mudar meu diagrama para centímetros, né? Ou seja, força por centímetro, no caso é o momento, né? Eu vou mandar isso aqui. Então, mudando isso aqui, eu vou ficar com uma unidade um pouco mais coerente. Se alguém puder fazer essa conta, eu agradeço bastante, tá? Porque eu fiz a conta de manhã e deu errado, tá? Lesado, tá? Beleza, tá? Deu menos 44,4. Menos 44,4. É uma dízima, né? Eu acho, um dízimo. Sim, é uma dízima. Aí, que unidade maluca é essa? É graus Celsius, né? Que é uma temperatura, por metro. É isso mesmo. É um gradiente, tá? O que quer dizer aí, professor? Pronto, o que quer dizer? Cada metro que eu baixar nessa direção da altura da viga, eu vou ter uma variação de menos 44 graus. Né? É menos 44 graus, é o gradiente da temperatura. Seria o quão veloz essa curvinha se apresenta. Né? O quão veloz isso aqui se apresenta, essa mudança de cor, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer ela de novo aqui. Esse sinal está dizendo o quê, professor? Aí o sinal que ele está mudando negativamente. Né? Então, à medida que a altura passa, ela está diminuindo esse valor. Por que isso acontece? Né? Porque, ó, nesse caso aqui, o TI é maior. Né? O TI é maior. Então, eu estou avaliando de baixo para cima, então ele vai, desde o TI para cima, ele vai reduzir a temperatura de forma negativa, ou seja, ele vai diminuir a temperatura. Eu só volto ali para o cálculo do gradiente, para dar uma olhada, por favor. Agora. Que é o Rodolfo, né? Aqui? Isso. Só vejam se eu peguei o TI correto, o TE é correto, tá? Posso ter pegado errado. Sou bem lesado. Não é à toa, tá? Não, beleza. Aí Vamos depois olhar. vai fazer a do pilar, né? Isso, fez a da viga Ó, agora. TI é 40. Ó, eu errei, tá vendo? Ó, TI é 45. TI é 45. Vamos corrigir. Então, deixa eu fazer assim. Eu vou corrigir desde aqui, tá? Aqui. Eu peguei errado porque eu fui induzido por essa daqui, ó. Eu já vou inverter aqui. Eu peguei errado. Não vai mudar a conta, não. Só vou mudar a ordem, tá? O TI é 45 e o TE, no caso, é 25. Agora aqui muda totalmente, tá? Foi boa pergunta por causa disso, não eu ia levar o erro para frente. Então, aqui é 45 menos 25. Aí, obviamente, vai trocar o sinal disso aqui, tá? Esse ponto 45 é do que mesmo, professor? Acho que eu É a meti. altura da seção. Sim, é o H, né? O H, né? É o H, é a altura da seção. Então, o que acontece? Ó? À medida que você vai descendo a estrutura, ela vai aumentando. A cada metro de altura, ela vai aumentando 44 graus, 4, né? 44,4444 para cada metro. Obviamente, a peça não tem 1 metro de altura, só tem 40 centímetros, né? 45 centímetros. Aí, se você faz esse 4,44 vezes esses 45 centímetros, vai ser o quanto de temperatura? Então, vai ser 44,4 vezes os 45 centímetros.
vai dar, estou arredondando, né? Vai dar aproximadamente os 20 centímetros, 20 graus, perdão. Então, à medida que você desce na altura, né, nesse caso aqui, ó, vou botar em números práticos, né, nesse caso. Nesse nosso problema, o T é 25, correto? Opa. 25 graus. E esse aqui é 45 graus. Então, aquele gradiente que eu encontrei diz o seguinte, é 44,4 graus por metro. Mas eu só tenho, nesse caso aqui, 45 centímetros, ou seja, 0,45 metros. Então, quando eu desço daqui para cá, essa temperatura daqui para cá tem uma defasagem de 20 graus, que é o que tem mesmo, 20 graus, tá? Então, se é 20 graus, se eu fizesse 20 subdivisões aqui, vou fazer 2, 5, 10. Ah, se eu fizesse aqui 20 subdivisões, aqui já tem 5, né? Olha, 4, né? Para ficar em 20, como é que faz? É 5 partezinhas, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, para cada faixinha dessa, seria um grauzinho a menos, a mais, no caso, né, que é positivo, né? Seria um grauzinho a mais na temperatura. Compreenderam isso? Então, aqui, ó, estaria 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, quando chegasse no meio, né? Aí vai, 36, até chegar a 45. Então, para cada unidadezinha dessa, a temperatura ia variando. Por isso que eu disse que é um gradiente, tá? Fechou? Professor, Oi, Cláudio. para saber essas temperaturas, a pessoa tem que chegar com o termômetro lá e medir, é? Uhum. Como a gente está falando de variação de temperatura, né? A gente tem que ter uma história de temperatura da região. Você vai construir no Canadá. Então você já tem, vamos dizer assim, já tem uma história de temperaturas. Então, aí você sabe, por exemplo, quando você vai executar a obra. Então você vai saber mais ou menos o tamanho das suas peças na época que você está construindo. Aí, à medida que o tempo vai passando, ela vai surgir essa amplitude de temperatura. Com essa amplitude de temperatura, você vai ter ideia dos efeitos na estrutura que vai acontecer. Entendeu? Não é uma temperatura pontual, é sim a temperatura, vamos dizer assim, média local. Você constrói em um determinado tempo e ela vai sofrer a variação dessa amplitude ao longo da vida útil dela, né? Aí vocês poderiam fazer uma série de perguntas agora, né? Podem perguntar, Rocha. Se você me perguntar, eu vou para frente. Aí se o gradiente de temperatura for bastante alto, assim, o que acontece com a resistência do material? Se o gradiente é alto, significa que você vai ter variações muito grandes de temperatura. Logo, você vai provocar grandes deformações na estrutura por rotação, ou seja, a estrutura vai sofrer grandes abalroamentos. Entendeu? Aí você vai ter que trabalhar dentro dos limites da estrutura. Né? É por isso que o dimensionamento hoje em dia não é mais só saber se a força atuante é menor que a força resistente. Né? A gente tem que fazer o estado limite também de serviço. Né? Ou seja, ao longo da vida útil da peça, ela tem que garantir a sua usabilidade. Por vezes, a gente tem que proteger a estrutura, né? Depende do tipo de estrutura, você vai ter que proteger termicamente. Né? Você vai construir lá no polo... onde a temperatura não flutua, não tem grande problema. Se for muito frio, se for muito quente... Mossoró não tem problema de temperatura, porque a temperatura é média e a amplitude é baixa. Mas em regiões que têm grandes amplitudes, aí a gente tem que se preocupar. Ou seja, tem que projetar a estrutura para que ela resista à amplitude, né? Mas, tipo, se acontecer um incêndio num edifício, alguma coisa assim do tipo. Aí o incêndio já é outra condição estrutural, tá? Porque o incêndio, ele pode acontecer, mas
o prejuízo maior do incêndio não é nem essa deformação. O prejuízo maior do incêndio é que, dependendo do tipo de estrutura, ela pode levar a colapso local, né? Que vira um colapso global. Né? Por exemplo, você constrói uma estrutura de aço. Se você confina o calor, o aço, que é assim, ver se eu consigo fazer num gráfico, né? Assim, ó, existe a curva de tensão-deformação do aço, uma coisa assim, né? Vocês já estudaram esses resistências materiais. Aquela curva de tensão vezes deformação, ela vale para uma determinada temperatura, vamos dizer assim, tem ambiente. Quando a estrutura sofre uma ação térmica, o módulo de elasticidade da estrutura ela vai mudando ao longo do tempo. Até um determinado momento que ela não tem, ela praticamente vira fluida, não é que ela é fluida, mas ela perde a capacidade estrutural. Então, quando isso acontece, a sua estrutura tem que ser, vamos dizer assim, previsível, que você proteja aquela estrutura de um confinamento à temperatura. Estruturas de concreto são muito mais seguras a incêndios. Por quê? Porque a armadura, que é a mais frágil, ela está protegida por uma camada de concreto. O aço é que é um grande problema, né? O aço, ele, quando aquece, ele perde, ele fica maleável, né? Aí nessa maleabilidade a estrutura deixa de ter função, tá? Entenda Mas que o essas... concreto, mas o concreto aí não perde a resistência com a temperatura, não? Bem menos do que o aço. Sei. Ele perde também, mas bem menos que o aço. Ele, na verdade, protege o aço, entendeu? Protege o aço do concreto armado, né, no caso. Mas entendam, essas variações de temperatura são baixas temperaturas, né? Quando a gente está falando de coisas da ordem de centena, né? Quando a gente fala de milhar, ou seja, mil graus, ou seja, a temperatura de um incêndio, aí é outro cuidado, não é isso que a gente está tratando aqui, não, tá bom? Vamos para frente. Calculei o GT da viga, vamos calcular agora o GT do pilar. GT... Professor, Oi, só uma dúvida. Marcos. Se fosse uma variação constante, aí no caso, para calcular o deslocamento, a gente eliminaria esse termo, né? Então, gradiente. Sim, sim. Se você tivesse um TI igual ao TE, o GT ia ser zero, né? Então, beleza. Obrigado. Então, GT do pilar, 45, não muda a parte de cima, só 25. A parte de baixo muda, porque é 0,25. Alguém, por favor, aí. 20 dividido por 80. Pronto, então significa que esse gradiente é mais alto. Por quê? A altura menor, a temperatura continua variando a mesma grandeza. Então, é 80 graus por metro. Pronto. Fizemos tudo? Eu acho que já fizemos tudo. Agora é só aplicar. Opa, baguncei. Já temos alfa, já temos T, já temos GT. Vamos aplicar agora. Tá claro. Coloca nesses quadradinhos ajuda, pessoal. Às vezes não ajuda, não atrapalha. Porque tem hora que eu não... Eu tô fazendo os quadradinhos porque às vezes fica muito solto, né? As caixinhas vão ficar voando. Depois eu vou numerar aqui, tá? Vou numerar logo, senão eu esqueço. Tá gravado, né? Mas eu acredito que nem sempre o cara vai ver todo o vídeo de novo. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a sequência, tá? Alguém que já assistiu a aula depois, qual é a sensação de assistir a aula depois, assim? Essa aula aqui gravada. Não responda. Marcos perguntou, não sei se já respondi a pergunta, Marcos. Estou vendo agora só, escrito. Não sei se é a mesma pergunta. Já sim, era beleza. a mesma pergunta. Valeu, obrigado. Valeu. Então vamos lá. Delta, que eu estou calculando, deslocamento em X do ponto C vai ser igual. Integral de alfa
Eu vou mudar só a ordem aqui, Tn dx. Ao longo da estrutura, volume da estrutura, né? Vamos chamar estrutura para não ficar genérico, vou chamar de pórtico. Pórtico. Mais integral ao longo do pórtico de alfa gt m dx. Ora, alfa e t são constantes, concordam comigo? Ao longo de toda a estrutura? Sim. Então, já vou tirar eles da integral. Vai ficar assim, alfa vezes t, integral de n, integral de n dx. Ao longo do pórtico, tá? Vou chamar só de porte, para simplificar. Mas, alfa é constante. Concordam comigo ao longo de todo o pórtico? Vou tirar também, tá? O GT é constante? Não, porque são peças diferentes, né? Eu vou ter um GT para o pilar, né? Integral de m do pilar dx mais um GT na viga m da viga dx. Concordam comigo agora? Eu tirei o alfa porque ele é comum, né? Para toda a estrutura, mas os GTs eles dependem de onde? Deu para entender, pessoal? Sim, não, talvez. Não, deu. Então, deixe chegar na festa depois que acabou. Acho que é a pergunta sobre como é assistir a aula depois. Vou levar a festa como elogio, viu, Rodolfo? Nesse tempo que a gente não pode ir para a festa. Mas é para ser, professor. É um elogio, não. Eu vou deixar o alfa aqui, tá, pessoal? 10 a menos 5. O t, eu vou substituir agora os valores, tá, pessoal? Então, quanto é o alfa? 10 a menos 5. Quanto é aquele t médio que a gente calculou? Se eu não me engano, era 35 graus, né? Mas, aí eu vou perguntar a vocês, quem é isso aqui, pelo amor de Deus? Quem é isso aqui? Integral de n ao longo do pórtico. É o esforço normal, não, do diagrama. Isso. Mas é o que dele, ó? É a soma dessas áreas todas. Concordam comigo? Estou fazendo a integral de dn ao longo do comprimento da estrutura. Então, é essa área. A área do gráfico do diagrama de esforço normal. Com os devidos sinais, tá? Só para deixar claro. Que é positivo entra com positivo, que é negativo entra com negativo. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Eu vou deixar aqui a continha bem embaixo, só para ficar... Só vai saber quem assistiu a aula. Essa continha da área, o normal vai ser o quê? 3 sétimos vezes esse comprimento aqui, que eu não sei quanto é. Quanto é esse comprimento aqui? Alguém lembra? Deixa eu levar lá para o negócio para ver. É 4, professor. É 4, né? Beleza, 4. Que a gente não usou em conta nenhuma, né? Esse 4, que eu tô só vendo ele agora. Vezes 4. Menos. Aí essa areazinha aqui, ó, é 1. Essa eu sei. Vezes 1. Vou colocar aqui mais, tá, pessoal? Mas eu vou colocar o menos dentro para ficar didático. Menos 1. O comprimento desse trecho aqui é que eu lembro, que é 7, né? Que é o tamanho da viga. Vezes 7. Mais essa outra areazinha aqui, que é 3 sétimos. Na verdade, menos 3 sétimos, né? Menos 3 sétimos. Vezes esse comprimento, que é quanto? 3, né? É 473.
473. Ótimo. Muito obrigado aí quem falou que eu não decorei a voz. Não sei quem é. É Daniel, professor. Obrigado, Daniel. Então, quanto dessa continha, pessoal, para eu já botar lá? Dá menos 46 sobre 7. Menos 46 sobre 7. Alguém confere? Acho muito diferente. Para contraprova aqui agora. Deu menos 6,57. Pode ser a divisão, né? 4 menos 1 vezes 7 menos... E menos 6,57, né? Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa, tá, pessoal? É só... Confere que é a mesma coisa? É, menos 6,57. Isso, menos 6,57. É só a forma de apresentar, tá? Isso. Pronto, eu vou deixar aqui porque eu consigo decorar até chegar lá. Menos 46 sobre 7, menos 46 sobre 7, menos 46 sobre 7, menos 46. Opa, baguncei. Isso aqui é menos 46 sobre 7. Mais, opa, voltar aqui agora. Mais, eu vou botar o alfa de novo aqui. Podia ter até deixado uma fêmea para ficar bonitinho do jeito que tá vendo. Vezes. Quanto é o GT do pilar? Vou voltar aqui para olhar, que eu não lembro. Mas eu acho que é 80, né? Vou botar aqui, se for depois a gente corre. 80 vezes. Só para olhar aqui, ó. É 80 mesmo, tá? O GT do pilar. Aí eu volto a perguntar aos senhores e às senhoras o que é isso aqui, ó. Pá. Integral de m til ao longo do m do pilar, né? Quanto é esse valor? Eu podia até ter feito mais bonito, né? Eu podia ter deixado o m e botado, em vez de pilar dentro, botado o pilar só aqui, tá, pessoal? Mas é porque eu fui meio lesado. Eu devia ter chamado integral isso aqui no pilar, tá? Aí não precisava ter suprimido isso aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Na viga, né? Porque eu subdividi, tá? O domínio, não subdividi o momento. Fica mais elegante, tá? Então, quanto é a integral de m no pilar? Vamos lá olhar. Ou nos pilares, né? São dois pilares. É justamente essa área aqui, a soma das áreas nos pilares. Como esse pilar aqui não tem área, né, de momento, seria esse mais esse. Tá? Então, eu vou escrever aqui. A área de momento. Está escondido que nem o outro, tá? Só vai ver quem assistiu a aula. A área do momento, só nos pilares. Vai ser igual a 3, na verdade, menos 3, vezes esse comprimento, que é 3, né? Como é a área de um triângulo, eu divido por 2. Eita, bagunçou bonito agora. 3 vezes 3, 9, dividido por 2 dá menos 4,5. Confere? Então, essa é a área abaixo do gráfico. Tem duas músicas agora. É de verdade, elas estão participando da aula aqui comigo. E eu tomei 2 banhos hoje já. Mas eu estou precisando do terceiro, porque está aqui. Né? Então dá menos 4,5. Vou escrever aqui. Vezes menos 4,5. Aí mais. Quanto é o GT da viga? Vou procurar lá. Quanto é o GT da viga? Não decorei. É 44,44444. É 44,444. 4,444. Vezes, aí quanto é essa área aqui? De novo, tem essa areazinha.
Essa areazinha aqui é a área abaixo do gráfico do momento fletor só na viga. Tá? Só essa areazinha aqui. Ó. Só essa areazinha aqui. Ó. Lembrando que essa verde aqui, vou deixar didático. A verde tinha sido essa daqui, né? E a azulzinha, que eu usei no normal, né? Tem sido todas essas areazinhas aqui. Fazendo a continha, né? Essa área, de novo escondida aqui, a área do momento na viga vai ser igual. Menos 3 também, né? Que também é negativo, vezes 7 sobre 2. É a área do triângulo, então é base vezes altura sobre 2. Então, menos 3 vezes 7 sobre 2 dá... Menos 10,5. Isso, menos 10,5, ou 21 sobre 2, menos 10,5. Eu vou jogar isso aqui na nossa conta. Menos 10,5. Fecha a criatura. E aí eu termino dizendo que delta Cx vai ser igual a quanto? Aí, pessoal, pode dar já a conta final aí, tá? Não precisa fazer por partes, não. E se quiser fazer por partes é bom, mas faça duas partes, quem for fazer, por favor. Uma parte aqui, a parte aqui amarelinha, e outra partezinha aqui, a roxinha. Por favor. Que a gente consegue comparar a parte que é provocada pelas rotações da deformação e a parte que é provocada só pelos alongamentos ou encurtamentos. Pessoal, tá claro, dá para entender como é que funciona e tal, tá tranquilo, tá favorável. Essa parte aí eu tô conseguindo compreender melhor, mas no princípio eu tava bem perdido com relação a como aplicar, sabe? A forma de mol, essas coisas, porque realmente é um pouco complicado. Professor, menos 2,3, 10 a menos 3. Perdi O amarelo. também. Vamos lá, amarela. Menos quanto? 2,3, 10 a menos 3. Ótimo, obrigado, Daniel. Aí a roxinha. Caso vai ser menos, né? Que é negativo também. Menos 8,266. Ou 27, se preferir. Aí 10 a menos 3 também. Obrigado. Né? Tá. Pronto, aí somando os dois, né? Vamos encontrar quanto é essa deformação x e o ponto C. Então vai dar 10 ponto... Menos 10, né? Ponto 57. Vezes 10 a menos 3. Isso. Que unidade a gente está trabalhando? Metros, tá? Metros. Aí, o legal desse 10 a menos 3, que a gente já só dizer, isso aqui vai dar igual a menos, aproximadamente, né? Menos 11 milímetros. Estou arredondando, tá? Para ficar só em milímetros. Menos 11 milímetros. Ou seja, arredondando já nessa casa. O 10 a menos 3 é transforma de metro para milímetro, então seria 10,57 milímetros, arredondando para ficar só um número fechado. Então é aproximadamente 11 milímetros. Para que eu preciso saber disso, professor? Bem, você precisa saber disso porque aí você vai fazer o estado limite de serviço. Você vai dizer assim, não, qual é o limite que eu aceito de deformação na minha estrutura? 11 é um limite aceitável ou não? É para cada problema vai ter seus limites. Digo para vocês que esse valor é bem pequeno, tá? É bem pequeno mesmo, tá? Isso aí provavelmente seria aceitável. Dá em torno de 1 centímetro, tá?
Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos agora para F2, né? Vamos brincar no computador também. Ok, pessoal? Já é 10, já é 3h26, então assim, eu ia começar segundo item, mas os itens que seguem é meio que repete, tá? Ou seja, você vai criar um novo estado virtual, calcular os diagramas para cada diagrama. Então, é meio que seguir esse roteirinho. Vai mudar em cada problema, só é o estado virtual, tá? No caso das peças isostáticas. Então, deixa eu melhorar o zoom aqui para a gente ver junto. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Ficou bom? Vamos ver se vai ficar. Pronto, ficou bom. Vou botar aqui. Aí qualquer coisa a gente dá uma afastadinha depois. Vamos lá. Vamos criar agora as posições, tá? Vou começar do zero aqui no ponto A. Vou subir 4 metros. Vou caminhar a seta para a direita. E depois vou descer 3, né? Então vai ficar aqui 1. Ok? Acho que está certinho. Se estiver errado, a gente corrige depois. Vou ligar os pontos. Vamos se achar aqui. Vou criar aqui o nosso material. Material 01. Isotrópico genérico, tá? Vou botar aqui o E que a gente tem, que é 210.000. O alfa está aqui, ó. É aqui onde você vai alterar o alfa, tá? No caso, o nosso alfa, que já tem pré-estabelecido, é exatamente esse alfa de 10 a menos 5. Pessoal, antes de terminar, ela me pergunta, professor, fale sobre o alfa do concreto e do aço. Eu não sei se eu falei isso na aula, gravado, porque já faz tempo que eu gravei. Se eu tiver falado aí, mas se eu não tiver falado, me lembrem aí. Quem assistiu a aula gravada e tal. Então, eu vou aplicar isso em toda a estrutura. Vou criar agora a seção do pilar. Seção retangular. Pilar. Ele tem 25. 25, né? Vou pressionar aqui os dois. Mandar aplicar só no pilar. E agora eu vou pegar e criar a seção da viga. Essa viga, ela tem quanto de altura, pessoal? É 45, é? E a largura é 15, né? Isso aqui. Vamos selecionar agora aqui. Isso aqui é um apoio simples. E esse aqui é o nosso apoio duplo. Ok? Vamos salvar aqui para ficar salvo para vocês. Só botar na turma certa. Aqui. Pórtico. Temperatura. Obviamente, pessoal, se eu quiser calcular aqui, ele já vai me responder, né? Ó, diagrama de momento de esforço cortante, 0. Diagrama de esforço normal, 0. Diagrama de momento vetor, 0. Tá? 0. Tudo é 0. Então, é por isso, né? Tá até aqui, né? Por isso que, se eu perguntar a você por que esses diagramas são 0, por causa disso. Na estrutura isostática, não tem nada, né? Se bem que eu ainda nem coloquei, né? Agora vamos colocar. Ó, pessoal, as cargas térmicas, não sei se é a primeira vez que eu falo para vocês, acredito que sim. Não sei se em mecânica eu não cheguei a falar, mas está aqui, ó. Load thermal. Ou thermal load, né? Aí você vai aqui e cria, tá? Vou criar aqui 45 a 25, só para ter um nomezinho mais bonitinho. Aí ele tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, ele chama de TY mais e TY menos, tá? Significa que está na direção das fibras Y. Aí o mais é a parte externa e o menos é a parte interna, se eu não estiver enganado. Então está aqui 25 e 45. Se estiver errado, a gente corrige. Vou selecionar a barra do jeito de uma carga e vou mandar aplicar. Ele cria isso aqui, ó.
é o carregamento da sua estrutura, é uma carga térmica. Vou criar aqui também e aqui. Deixa eu ver se ele faz certinho. Fez, ó, 45 e 25. Às vezes ele faz inverso, tá? Porque a definição de interno para ele às vezes fica confuso. Ele pode jogar o dentro fora e o fora dentro. Vai depender muito disso aqui. Display. Orientação dos membros, né? Tem membro que está orientado assim, ó, aí ele entende. Às vezes o membro está orientado ao contrário, ele inverte. Ele joga o fora dentro e o dentro fora. Pode acontecer. Estou avisando isso quando você está fazendo seus exemplos. Pode ser que às vezes dê a resposta errada por causa disso. Aí a gente vai e tenta corrigir. Pronto. Isso posto, esse é o carregamento sobre a sua estrutura, tá bom, pessoal? É um carregamento de temperatura. Conseguem ver bonitinho aí? Aí bota esse foguinho aí para representar, tá? E aí o número da temperatura ilustrado. Deixa eu tirar essa direção. Se eu procurar calcular, se fosse normal, se fosse cortante, o momento é todo mundo nulo. Só que a peça se deforma. Ó, essa é a deformada da peça. Obviamente ela está numa escala de 30 vezes, ou ela é 100 vezes, tá para quebrar mesmo. Ela está 100 vezes ampliada, tá? Então cada unidade que você vê aí no desenho em escala está 100 vezes maior. Ok? Aí eu quero saber se esse deslocamento foi o que eu calculei. Posso estar errado, né? Pode estar errado lá, pode estar errado na modelagem também, tá? Então você clica aqui no ponto de interesse, aí você vai olhar o deslocamento em x, aí está aqui. É menos 1,05 vezes 10 a primeira em milímetros. Então, assim, está 10 a primeira, então sobe uma casa. Então é o mesmo valor. Ah, não gostei dessa unidade, quero melhorar. Você vem aqui, opções, opções das unidades. Aí você vai aqui onde está apresentando os displacements, né? Aí você bota aqui, por exemplo, em metro. Aí eu quero metro full, não quero que faça unidade, não. Bota aqui, pá. Você clicou aqui, aí ele está aqui, ó. Deu menos 0,1057. Vamos ver se está igual. Acho que deu parecido, né? Deu igual, né? 10,57, 10 a menos 5. É para dar, tá? Então é assim que a peça vai se deformar, tá? Em função da temperatura. Então ela vai expandindo, né? Na parte inferior, porque a parte inferior tem uma T maior do que a parte superior, e por causa disso ela tende a subir, né? Vai sair lateralmente. Se fosse o contrário, se a externa fosse maior, eu faria o contrário, né? E é isso que a temperatura provoca, tá? Ok, pessoal? Aí vamos tirar o gabarito das outras aqui, né? Aqui, questão de lista, já vou botar o gabarito aqui. Então, o deslocamento y do ponto C. Então, qual é o ponto C, meu Jesus Cristo? É esse ponto aqui. Eu quero saber quanto ele sobe. Aí, vamos lá. Eu quero saber quanto esse ponto aqui sobe. Aí ele está aqui, esse valor. Do Shift S. Vamos botar lá. Fica menor que isso, né? B. Aí o C é o deslocamento em X do ponto A. O ponto A é o apoio inicial, né? Eles estão aí, todo mundo foi embora. Ficou chato quando entrou aqui tudo. C não me deixa sozinho, não. Essa parte do F2 é interessante aprender a mexer demais, porque pronto, tem uma questão lá que eu tentei fazer aqueles nós, não, como é? As treliças, né? Eu acho que eu fiz errado aí, não deu muito certo, não. Não, não fazer treliça mais na mão nessa altura, não. Cansa. Item C, tá, pessoal? E o item D. O item D é a rotação no ponto C, né? Ponto C, rotação. Então, esse ponto aqui.
rotação. Isso aqui é legal. Você. O que é que eu fiz? Shift. Vixe, veio pra cá. Ô, louco. Que doido isso. Agora bagunçou, tá? Vai. D. Item D. Então tá aqui os... Levando-se em conta que tá correto lá, tá? Pode ser que esteja errado. Vai vendo. Pelo indício dessa primeira, tá corretinho. O que mais? Vamos explorar aqui, ó, o F2. Professor, e se eu não considerasse as deformações por flexão? É possível? Como é que você faz? Você vem aqui, ó, nessa última opção e considera se desconsidera nas deformações axiais. Isso quer dizer que as minhas barras não vão se estender. Aí você clica aqui no Axial Deformation, né, seleciona as barras, né, lógico. Aí manda aplicar. Ele vai ver que vai mudar um pouquinho a cara dele, tá? E lógico, as deformações também vão mudar. Tá? As deformações vão se alterar em ordem, tá? Porque aí você está desprezando as deformações de flexão. Então a peça, na verdade, ela não flete mais, ela não está mais considerando as deformações axiais, ou seja, a peça fica inextensível, ela não cresce mais. Tá? Então, ela altera um pouquinho as respostas que dependem disso, tá? Se eu quiser considerar deformação nenhuma, não tem sentido, mas a gente poderia fazer também, né? Então, dizer que o membro é rígido, né? Eu poderia colocar aqui. Se você for calcular a deformação, a deformação dela é nula, tá? Da ordem muito menor. Tá? Ela não considera deformação. O que mais? Acho que é isso. Vou deixar aqui do jeito que tá. Salvar, fica lá salvo para vocês. E aí, pessoal, alguma coisa mais que querem falar, perguntar, conversar? Sei lá, acho que talvez, não hoje, né, que não dá mais tempo, mas depois ver mais uma questão dessa, acho que a 9 ou a 8. Aqui? É, Pronto, vamos conversar um pouco sobre ela. Ó, gente, essa questão aqui para calcular os deslocamentos é em cada uma das posições, né, onde tem a força externa aplicada. É uma questão provocativa, né? Porque ela vai tentar induzir você a usar a conservação de energia, tá? Aí você vai chegar aqui à conclusão. Dá para usar a conservação de energia, pessoal? Ixi. já que eu realmente não. Eu até tentei começar ela, mas Dá para usar a conservação, pessoal? Eu acho que não, professor. Esses 3 esforços externos que tem aí, se fosse só um, talvez sim.
Exato. Então, assim, se eu tivesse só um deles, para cada um deles eu poderia calcular quanto ele se deforma, né? Ele pede também para calcular as energias de deformação, né? Devido ao normal e ao fletor. E comentar os resultados, né? Então, são duas coisas a fazer. Então, não dá para usar o PCE, porque o PCE só daria se só houvesse uma carga. Só se fosse apenas uma carga. Sempre, né? Então, a gente vai ter que usar o PTV. Então, para usar o PTV, esse aqui é o nosso estado real de carregamento, o nosso E real, né? Logo, eu vou ter que calcular o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço normal, né, nesse caso. Não estou pedindo o cortante, né? Seria só esses dois. Então, calcular esses diagramas. Calculados os diagramas, agora eu vou ter que fazer o cálculo de cada um dos deslocamentos. Então, para, por exemplo, esse primeiro deslocamento, eu quero saber quanto esse ponto, vamos chamar aqui, onde a força 1 está aplicada, vai se deslocar para a direita. Aí você vai ter que criar um estado virtual, que seria o seguinte, né? Está aqui a estrutura, tal qual essa daí, e a única carga externa vai estar aplicada nesse ponto e na direção da carga de 1. Esse aqui é o nosso estado virtual. Eita, ficou mal feito. Essa carga virtual aqui no ponto, nesse ponto aqui. Para as mesmas condições de contorno, tá? Sempre. Então aqui é o mesmo apoio aqui. Tá? E a mesma geometria. Com isso aqui, eu vou calcular o deslocamento nessa posição e nesse sentido, comparando esses dois estados, né? Vou fazer a mesma coisa agora para os outros, né? Ou seja, para uma força no ponto da de 10. Só fazer copiar agora aqui, fazer rapidinho. Copio isso aqui. Deixa eu ver. Ih, baguncei. Deixa eu ver. Só que nessa outra, né? Agora eu vou aplicar uma carga unitária. Vou apagar essa. Nessa posição agora aqui, ó. Nessa posição. Carga unitária agora aqui. Novamente calculo tudo isso. Eu calculo o diagrama de setor real, aliás, diagrama de setor virtual, diagrama de esforço normal virtual, desses dois problemas. E por fim, né, para um deslocamento aqui na carga de 8 toneladas de força. Então vai ter outro estado virtual aqui. Ver se o Ctrl V ainda está valendo, tá? Apago isso aqui. Vou aplicar uma carguinha agora aqui. Deixa eu pegar o vermelho. Nessa posição e nessa direção. Então, uma carguinha unitária aqui. E aí, vou fazer de novo entre o real, né? E esse aqui. Entre o virtual daqui, né, e o real do lado. Então, é mais ou menos isso. Aí, para calcular as energias de deformação devido ao normal e ao momento fletor, aí é somente a aplicação do real, né? Então, vai ser aquela U do momento fletor. Deixa eu fazer aqui do lado. U do momento fletor vai ser igual a integral ao longo da peça, né, do pórtico, de m ao quadrado sobre 2EI dx. E o do esforço normal, integral também ao longo do pórtico, n ao quadrado sobre 2EA dx. Então, isso aqui é para calcular essa outra partezinha aqui, né? Essa outra parte que está marcada aqui embaixo, né? Energia da formação devido ao normal e momento fletor. Então, com essa daqui, eu calculo cada um dos deslocamentos. Então, quanto é o deslocamento? Por exemplo, é o deslocamento
X na direção da força de 1 tonelada força. Com essa daqui, eu vou calcular quanto é o deslocamento na direção Y dessa força de 10 toneladas força. E para essa última, né, que é a vermelha, deixa eu botar em vermelho lá também. Integral deslocamento na direção Y da força de 8 toneladas força. Então aqui vai ser a integral. Ó, se você tiver feito primeiro a segunda parte, né, que é essa outra que eu botei do lado esquerdo, se tiver feito isso aqui primeiro, você vai chegar a conclusão, né, e é por isso que eu peço que façam, que o deslocamento aqui vai ser função só do momento, ou melhor, m til sobre I dx, integral ao longo do pórtico. Onde é que esse m vem daqui e o m til vai vir do virtual, tá? Vem do virtual. Dá um trabalhinho, né? Mas Professor, aí no caso, vê só, pronto, você tá fazendo aí com essa 1 tonelada força na direção de X, né, naquele ponto ali, certo? isso. Aí no caso, para eu encontrar o momento real que eu vou utilizar nessa fórmula aí, certo? Junto com o meu momento virtual, Tá. eu vou calcular o momento para esse ponto, só ele, ou eu faço para Não, toda a peça? toda a estrutura. Você vai calcular o momento dessa estrutura aqui, tá? Certo, momento completo, beleza. Eu vou Completo. encontrar É o o diagrama do momento setor resultado. disso aqui. Vamos fazer ela aqui rapidinho. Vou fazer no Certo. F2, tá? É porque é justamente essa aplicação que eu tô me confundindo, sabe? Pronto, vamos fazer ela aqui, ó. Obviamente, para treinar, você vai ter que fazer na mão, porque você precisa dos gráficos das funções, tá? Mas eu vou fazer só aqui para Exato. o estado virtual. Deixa eu criar um novo aqui, senão vai ficar bagunçado esse outro. 443, né? Pronto, beleza. É 0, deixa eu zerar aqui. 0, 0. Aí 0 e 3. Aí 4, 8. E aqui o 0. Acho que já foi. Vamos lá. Vou trazer aqui para enxergar, né? Vou trocar aqui as unidades para ficar em tonelada, tá? Tonelada força, tonelada força, tonelada força, tonelada força. Os outros aqui acho que não precisa, não vai trabalhar com isso agora. Vou ligar os pontos, daqui para cá, aqui para cá. Eu sugiro que coloque as propriedades do material do jeito que está aqui, do problema, tá? Sugiro não, tem que colocar, né? Estou fazendo aqui na mão, vou fazer mais rápido. Não vai fazer, tá aqui, né? 30 mil, vixe, bem baixinho. 30 mil. Novo. E tá para me fazer raiva, né? É para fazer raiva a vocês, né? Tá em 30 mil megapascal. Então deixa eu voltar isso aqui, que é zoeira, né? Isso aqui. Megapascal mesmo. Megapascal. Pronto, aqui. Okay. 330 mil megapascal. Tá em todos, beleza. Pronto, aí viga e pilar. Para não fazer raiva tem 2. Nó, retângulo, viga. A viga é de 20 por 80, né? 20 por 80. Essas duas aqui é viga. E o pilar, eu vou deixar salvo lá no grupo, tá? No grupo não, no Drive. Retangular vai ser, me lembro de eu salvar. Retangular, pilar, 200 por 200 milímetros.
esse e esse. Apliquei. Esse ponto aqui é um apoio simples, e isso igual que a gente acabou de fazer. E esse aqui é um apoio duplo. Tá? Agora vamos colocar as cargas, tá? Então você vem aqui a carga de 1. É 1 na direção de X, você bota aqui 1 na direção de X, seleciona o ponto e aplica. A outra é uma 10 na direção 10, na direção de Y, só que é negativo, né, que é para baixo. Esse ponto. E a outra é uma de 8, também para baixo, esse outro ponto, menos 8. Ó, esse é o estado real, tá, de carregamento. Exatamente esse. Aí o diagrama que você vai achar, né, vai ser esse aqui. Pórtico Q9, não é isso aqui, pessoal? Isso, questão 9 aí, questão 9. Q9. O diagrama que você vai achar é esse aqui, real, de momento fletor. Para calcular naquelas contas, você precisa dessas funções, né? Se for usar integral, e se for usar as tabelas lá de Warenstein, você precisa ter essas grandezas aqui também, né? Então, esse aqui já dá para aplicar direto as tabelas. E o esforço normal é a mesma coisa, né? Tem esse esforço normal aqui. Então, esse é o real, tá? Cláudio. Não, Rodolfo, perdão. Esse é o real. Diagrama do refletor e esforço normal. Aí para o virtual, né? Com esse aqui já tá para fazer bem rapidinho, né? Você pega isso aqui e zera, né? Eu zerar esse. E zerar o de 10. Tá aqui o virtual 1. É isso, ó. Momento. E normal. Aí o virtual 2, você faz o... Tipo assim, depois de ter feito, só zerar os outros, né? Então vou pegar aqui. Pegar o de 10 e voltar, né? Menos 10. Opa, menos 10. Pegar o de 8. Não, o de 8, eu vou zerar o de 1 agora, né? Para ficar o 0 esse aqui. E onde está 10, não vou deixar 10, vou deixar só a unidade. Então vai ficar 1. Pode ficar para cima também, não tem problema não. Esse aqui é o virtual. Aí no caso a gente pega essas áreas, né, que tem nessa, que fica no diagrama, né? Mas aí não é direto a área, porque como você está fazendo produto de 2 momentos, né, ou de 2 normais, aí não é só a área. Você precisa daquelas tabelas de integração. Sim, entendi, lá de Vish, esqueci o nome. Warenstein. É isso aí. Essa criatura aí, né? É porque lá, de acordo com o formato que ficou aí o desenho do diagrama, aí eu vou saber qual fórmula aplicar, né? Isso, comparando o real com o virtual, exatamente. E você pode usar também para calcular energia, tá? Você vai usar R$2. Pronto, esse aqui é o outro, né? E o último seria você zerar esse aqui também. Pá. E pega o de 8 e bota a unidade, né? Acho que é aqui, unidade. Aqui é o outro virtual. Que é mais fácil, né? Que não tem momento em nada, só vai ter o normal aqui. O momento é 0. Só tem normal. Então, obviamente, se você estivesse fazendo qualquer pergunta em relação a essa última virtual aí, o deslocamento só vai acontecer se eu considerar esforço normal. Se eu considerar só a flexão, não tem deslocamento na direção da carga. Deixa eu ver se eu salvo. Eu salvei lá, né? Tá salvo. Deixa eu mandar aqui lembrar de mandar isso aqui, né? Exportar. Qualidade. Ó, essa hora, pessoal, o sol. Vocês estão vendo o sol em mim, né? Eu não estou brilhando, não sou estrela, não. É porque agora é a hora que eu estou queimando, né? Literalmente queimando. Aí quando fecha fica mais quente ainda porque vira efeito estufa, né? Motor de aula. Eita, aqui tá na turma da Mecânica 1. Mecânica 2. Lousa de eletrônicas, aula 4. Perdi uma aula, foi? Só tem 3 aqui.
Pessoal, eu vou parar a gravação, mas eu continuo com vocês um tempinho, tá? Fiquem à vontade aí, tá? Vou parar só para que a gente fique nas 2 horas, tá? Tá chegando nas 2 horas, tá? O vídeo já é grande, né?